Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar dessa belezinha aqui, Zenit Helios 58mm nessa versão 44M7, a famosa lente russa aí, cópia de uma lente Zeiss, mas que fez muito sucesso aí, justamente por conta de ter copiado e ter conseguido construir uma lente com características muito marcantes e que eu vou mostrar para você hoje nesse review tudo sobre essa lente e você vai tirar suas conclusões se ela é uma ótima opção para você ou não. E quando eu disse que você muito provavelmente já deve conhecer essa lente, já deve ter ouvido falar nela, porque ela é uma lente muito popular. Quando a gente fala de lente vintage, a Zenit Helios, ela é uma lente que já passou pela mão de muita gente, sobreviveu aí há muito tempo de utilizar, né? Há muito tempo de uso, na verdade. E eu tenho aqui uma versão que está bem preservada, ao meu ver. Demorei, inclusive, para achar essa versão e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, porque justamente essa lente é uma das que mais foram vendidas aí pelo mundo. Fabricada aí nos anos 90, a versão da Helios 44M é uma lente aí que foi largamente utilizada e fabricada com base em uma cópia nessa época. Ela nada mais é do que uma cópia da Carl Zeiss Biotar 58mm f2, uma lente também que tem aí um padrão de nitidez excelente para sua época, obviamente. Não se compara essas lentes vintage com as lentes atuais, cheias de tecnologia, com espelhos extremamente revestidos. Mas essa lente aqui, nessa versão 44M7, que é a versão que eu tenho aqui, ela tem um revestimento muito interessante, porque a lente Zeiss tem algumas características e você já deve ter ouvido falar do famoso buquê swirl, que é o buquê distorcido, digamos assim, que essas lentes possuem. Existem várias versões da Zenit Helios 58mm, foram feitos aí vários tipos de adaptação e atualizações, começando aí em versões bem antigas e a mais atual, digamos assim, né, a última dos anos 90. Essa 44M7, justamente essa sigla M, né, se refere aí, muitos sites falam a questão de ser Mark, né, nós temos hoje Mark 1, Mark 2 nas câmeras, e aí nós temos aqui como se fosse uma espécie de Mark 4, Mark 3, Mark 6, Mark 7, que é a última versão, que é essa que está na minha mão, são justamente versões aí adaptadas e com o passar do tempo corrigidas em relação à ótica. Inclusive a Zenit, que é a que fabricou esse modelo aqui da Helios, ela trazia algumas versões como lente de entrada das suas câmeras Zenit. Algumas câmeras vinham com ela aqui como lente de entrada, olha que interessante. E hoje você consegue inclusive encontrar câmeras já com lente do kit, digamos assim, entre aspas, com uma Helios 58mm Zenit também, junto na câmera para vender, por muitas vezes preços bem acessíveis por pessoas que não conhecem a qualidade que essa lente entrega. E nisso acabam vendendo por preços de banana, inclusive. Eu não tive essa sorte de achar uma câmera Zenit com essa lente, porém, na minha aquisição dessa lente aqui, eu troquei um gravador que eu tinha da Zoom, o Zoom H1N, por ela e um conjunto de outras lentes vintage junto no kit. Só ela aqui já seria o preço do meu gravador, mas a pessoa, como ela prefere, né, equipamentos de áudio, acabou que ela não estava utilizando essa lente e aceitou fazer aí essa troca por mim, mesmo sabendo que é uma lente muito procurada, principalmente quando a gente fala aí da versão mais atualizada, que tem melhorias aí no revestimento da ótica dela. Essa lente, ela tem um bocal totalmente diferente das lentes atuais, que hoje são lentes de encaixe, né? Você encaixa no bocal e dá uma pequena rosqueadinha só pro lado para poder fechar. Essa não, ela é uma rosca estilo parafuso, digamos assim, ou tampa, né? Onde você vai ficar rosqueando a lente na câmera naquela época, que era justamente o M42, que você vai pegar a lente, rosquear ela e aí no final você tem ela encaixada. Diferente das lentes hoje, que são bocais de encaixe, você apenas dá um pequeno giro e já tá tudo certo. Para isso, obviamente, se você vai comprar essa lente, você precisa fazer algumas adaptações para poder funcionar na sua câmera. E obviamente, já entrando nesse ponto da adaptação dessa lente, aqui hoje eu utilizo dois adaptadores. O primeiro é justamente o adaptador
que a gente vai rosquear aqui na parte de trás dela, e esse adaptador vai trazer o encaixe EF. Esse adaptador em específico eu consegui junto com a lente, porque o ex-dono dela utilizava em câmeras Canon, e aí por isso o bocal EF. Nesse caso a gente rosqueia, vou rosquear aqui bem rapidinho para vocês. E aí, terminado aqui de rosquear, um adaptador de metal, obviamente, a gente vai vir com mais um adaptador, que nesse caso a minha câmera ela não tem bocal EF, por isso que eu vou precisar desse adaptador. Porém, se a sua lente for bocal EF, como as Canons ou a Blackmagic 6K que tem o bocal EF, você apenas vai encaixar e tá pronto para utilizar. Lembrando que é uma lente manual, né? Então ela não vai ter nenhum tipo de contato eletrônico. No meu caso, eu utilizo esse adaptador, onde eu vou pegar, encaixar aqui bolinha vermelha com bolinha vermelha e travar. E agora a gente tem a lente pronta para utilizar na versão da minha Blackmagic, ou se você tiver aí uma lente, uma câmera na verdade, que seja micro 4/3, que é esse bocal que eu vou utilizar com esse adaptador. E mais interessante ainda também, que é o que caracteriza essa lente, o que faz muitas pessoas procurarem ela, é um defeito que foi desenvolvido por causa da sua cópia da Kaoss Biotar, pelo fato dela gerar esse bokeh em redemoinho, que a gente chama bokeh swirl. É um defeito da lente, naquela época todo mundo já identificava como um defeito, mas hoje, né, característica de lente vintage, tem várias lentes vintage que têm a sua característica, e a Helios tem essa característica que faz com que seja muito procurada e que inclusive subiu muito de preço, desde quando era considerada apenas uma lente vintage que vinha na câmera Zenith. Hoje é uma lente bem procurada por causa dessa característica, que é um defeito original da sua fabricação. Inclusive a 44M7 hoje é a que tem o duplo revestimento de ótica aqui na versão final, obviamente. Foi corrigido aí o bokeh swirl, porém ele ainda é presente, mas não tão intenso como as suas irmãs mais antigas. E essa característica você só vai conseguir extrair quando você coloca a abertura do diafragma na abertura máxima, que é o F2. E ali sim você tem a característica. E agora, largando um pouco de lado a parte histórica dessa lente, acredito que deu para esclarecer, vamos entrar aqui em construção. Quando a gente fala dessa lente Helios, ela tem uma construção muito robusta. A gente está vendo aqui uma lente que ela é bem firme. Eu vou tirar aqui os adaptadores para a gente poder escutar os barulhos. E antes de qualquer coisa, antes de você pensar que essa lente, por ter passado aí desde os anos 90 até hoje, né, com suas características presentes, ótica preservada, ela vai ter alguns problemas, mas não por conta da construção original, mas sim por conta de usos, né? Foi passado aí por várias mãos, por várias pessoas provavelmente, até chegar na sua mão, como é o caso dessa aqui. E a minha em específico, ela tá com uma folguinha aqui perto do anel de foco. Na verdade, desse elemento frontal aqui, que vai segurar os primeiros vidros aqui da lente. Só que, claro, não mexe o vidro nem nada. Mas esse metalzinho aqui tá frouxo, escuta só. É um detalhe, ele não sai, ele não vai mudar aqui o meu foco, mudar o diafragma, nada. É apenas esse metalzinho aqui na frente. Porém, se eu segurar ele aqui, vocês não escutam mais barulho, ó. Ou seja, a lente é muito bem construída. Agora, falando de aspecto de imagem, quando eu falo da Zenith Helios aqui, principalmente a minha versão em específico, que é o que eu tenho para testar, já pude ver imagens de outras Helios, de amigos meus também, mas o que eu acho muito interessante é justamente as características de uma lente vintage. Porém, não é uma lente vintage qualquer. Você não vai ter aqui alguns problemas que algumas vintages têm de um contraste muito lavado. Como uma vintage, ela não é contrastada, porém, em comparação a outras vintages da categoria, principalmente pelo revestimento da ótica, na minha versão M7, ela ainda segura bem o contraste. Mas ela tem alguns problemas, obviamente, quando a gente fala aí, por exemplo, de iluminação no contraluz, e isso eu vou mostrar para vocês nos testes que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Além de, claro, ela tem o bokeh swirl, só que na minha versão menos acentuado ainda, e eu não queria, obviamente, uma lente com um bokeh tão distorcido, porque eu gostaria de utilizar ela em trabalhos mesmo,
profissionais, e eu utilizei ela, inclusive. Acho que eu vou estar passando imagens aí já para você, vou ter separado algumas imagens para vocês verem como que ela funciona. Aqui, inclusive, imagens que eu já fiz de review de outros equipamentos do canal, que foi feito os B-roll dessas imagens dos produtos com ela, e eu gostei muito do resultado que eu obtive, igual as imagens que vocês já estão vendo aí. Quando a gente fala de bokeh, para mim é um ponto muito importante pelo fato da cremosidade. A transição que eu tenho do primeiro plano com o segundo plano é muito interessante nessa lente. Realmente ela lembra algumas características de lente de cinema, assim, digamos, pelo fato de ter aquele bokeh mais cremoso, tonalidade de pele bem equilibrada ao meu ver, principalmente a transição dessas tonalidades. Eu não vi nenhum shift de cor muito distorcido da realidade. Talvez as versões mais antigas da Helios possa ter isso, eu não vou saber dizer ao certo, mas aqui eu tenho em mãos, eu consegui ver uma consistência muito boa. Muito provavelmente, novamente relembrando, provável que seja do coating, né, do revestimento da ótica dela, e porque a minha tá bem preservada. Consegui pegar uma lente que o dono utilizava mais para hobby, né? Vocês podem ver que a ótica dela, ó, é uma ótica que tem o revestimento, dá para ver aqui no reflexo da luz, não tem nenhum tipo de ponto de distorção nesse revestimento ou desgaste, ao meu ver aqui. Além de que eu limpo minhas lentes também, acabo desmontando elas, as lentes fixas, obviamente, para poder fazer limpeza. Eu fiz uma limpeza e o que eu vi mais foi pó e alguma marquinha de uso mesmo do tempo, que aí não tem muito o que fazer. Nada disso afetou a característica final da minha imagem. Eu fiz o vídeo de color grade por referência utilizando o filme Mickey 17. Se você não conferiu, eu vou deixar aqui no final desse vídeo para você assistir. E a imagem que eu fiz minha, em ajuda, né, da minha esposa que operou a câmera, foi justamente utilizando essa Helios. Então, se você quiser ver a característica dela também num processo de color grade, dá uma conferida. Lá eu mostro os pontos negativos e positivos da combinação que eu fiz com a Blackmagic, para vocês entenderem como trabalhar ela no dia a dia, inclusive. Agora, falando de flare, vou deixar com vocês o vídeo onde eu mostro aí o flare dela e explico esses detalhes com mais clareza ainda. Vamos lá, teste de flare então aqui na Helios. Olha só, vou entrar com a luzinha dura aqui pra gente já ir ver o que vai acontecendo. A abertura tá aproximadamente seus 3 ponto alguma coisa. E já é como é que fica direto na lente, né? Aquela luz mais direta, pra vocês verem como é que fica. Então aqui, ó, já no lado direito, vocês podem notar que começa a vir um flarezinho ali, meio azulado e tal, ó. Olha aqui ele aparecendo, ó. Bem aqui assim, lá no canto direito, né? Luz direta, obviamente, e aí o flarezinho já começa a surgir. Vem trazendo aqui para as extremidades, ele fica mais marcado, ó, vocês podem ver, só que também vem uma sujeirinha, né? A gente começa a vir para a extremidade do quadro, o flare já fica bem mais aparente, mas olha como fica ali, ó. Vocês podem perceber que tem uma transição acontecendo ali, justamente das lâminas do diafragma, e acaba imprimindo isso na imagem também, né? Vamos trazendo aqui para a extremidade. Olha só o que está acontecendo aí, perceba bem no canto. Olha como o lance do swirl bokeh, pelo fato das lâminas do diafragma, influencia o flare também, bem no canto, que a gente vem buscando aquele flare, aquele hazy flare, né? A gente for trazendo aqui, ó, bem no canto de cima, a gente já tem também um pouco mais de hazy flare acontecendo. Tirar um pouquinho do quadro aqui. O que me incomoda é que esse hazy flare ele toma bastante conta da imagem e a gente acaba perdendo algum tipo de definição também. Apesar de ele não aparecer no quadro, como aqui, ó, nesse exemplo que aparece no quadro, aí é óbvio que vai ficar aquela luz de contra que difunde a imagem. Quando a gente sobe ele, ainda fica demais, né? E a minha percepção que eu tenho é essa quando a gente fala. Aqui, ó, engraçado porque justamente nessa posição aqui, o hazy flare já assume uma cor meio magenta, mais quentinho ali, né? Mas não é tão quente, não chega a ser um amarelo ao meu ver, é mais um magenta, uma tonalidade magenta, né? Aí você coloca isso num tom quente, que é o tom do sol, ou qualquer luz de contra, você já vai ter aí uma impressão
de haze flare que você espera, mas nesse caso da lente aqui, ó, bem aqui nessa região já aparece aquele flare ali meio distorcido, né? Dá uma impressão meio diferente. Então, para vocês terem já a noção como é que é o bokeh dela quando vocês comprarem, né? Bokeh junto com o flare. Olha só, começa ali as aberturas, né? As lâminas do diafragma começam a aparecer, toda essa transição. Então, pensa bem na hora de comprar ela, né? É esse tipo de flare que você espera. A maioria das pessoas quer aquele flare mais bonito, né? Eu não achei esse flare tão bonito assim, e ainda mais o haze flare que eu sinto que toma conta demais da imagem, aí a gente começa a ter algumas distorção de cor, normal de uma lente vintage. Agora, pra gente caminhar já pro final do vídeo, eu vou trazer aqui os prós e contras como eu sempre trago nos meus reviews. E fica também até o final porque eu vou trazer a nota que eu vou dar pra essa lente aqui no meu uso do dia a dia. Os prós que eu já deixo bem claro para você é justamente a questão de operação dessa lente. Ela é uma lente fácil de operar para quem já tem experiência com lente manual, que é o caso dela. Você vai ter aí facilidade para operar o foco, a abertura do diafragma, sem nenhum tipo de dificuldade. Além da impressão de tonalidade muito honesta, quando a gente compara com outras lentes vintage, eu tenho aqui as tonalidades de cor dos nossos canais RGB das câmeras aqui, bem honesto. Não é nada também absurdo, com uma qualidade de lentes atuais, obviamente, mas entrega aquilo que ela foi desenvolvida para entregar. Uma lente de construção robusta, eu tenho uma lente aqui que não é frágil na sua construção. Se você conseguir pegar uma versão ou uma lente, né, dessa aqui bem preservada, é uma lente que vai durar aí muitos anos na sua mão. Se você é uma pessoa que cuida dos seus equipamentos, pode ter certeza que você vai ter aqui um canhãozinho de guerra que vai botar medo aí em qualquer outra lente Plastic Fantastic. Além de uma nitidez muito honesta também em relação a lentes da mesma categoria. Agora vamos para os contras, porque a vida não é de só coisas boas, né, e positivas. Essa lente aqui, ela tem os seus probleminhas também. Para você que é iniciante, ela vai ser uma lente difícil de você utilizar pelo fato de você não ter experiência às vezes com uma lente manual, como é o caso da Zenit. Essa lente, inclusive, se você achar ela em más condições, às vezes quem tá vendendo não vai baixar tanto valor, pelo fato da fama de ser uma lente boa, de ser uma lente bacana. Se ela tiver toda destruída, as pessoas acabam não baixando o valor só por conta da fama dessa lente. Então, esse é um ponto negativo que eu vejo nas Helios. Outro ponto negativo na Helios é o fato do baixo contraste que ela tem e que vai te impossibilitar de achar aí oportunidades de utilizar em alguns trabalhos. Pode ter trabalhos que você não vai conseguir de fato utilizar ela, trabalhos que exigem imagens com mais definição e contraste um pouquinho mais elevado. Ela talvez não seja uma boa opção para você, porque você vai ter muito trabalho de pós-produção e vai cair a tua produtividade. Outro ponto negativo que ao meu ver, obviamente, até vocês viram aí no teste do flare, é um flare um pouco sujo, então vocês não tem aquele flare bonito, limpo, justamente relacionado aí às faixas do diafragma que acabam gerando, e também a ótica, né, bem distribuída e construída das lentes atuais. É óbvio que é característica, cada pessoa vai achar bonito ou não, mas ao meu ver, em comparação com outras lentes que eu já testei, ela realmente é um flare que condiz para sua época e que para os dias atuais acaba ficando muito feio. E claro, o último ponto negativo que eu apontaria é justamente isso daqui. A adaptação. Você tá pegando uma lente vintage que é uma lente com bocal rosqueado, então você vai ter que passar por adaptações e às vezes você não vai ter tanta aí maleabilidade, digamos assim, para poder utilizar tantos adaptadores, que no meu caso aqui eu estou utilizando 2 adaptadores pelo fato de que eu comprei ela dessa forma, mas é uma lente que não é fácil de ser adaptada aí se você já utiliza uma gama de lentes que já funcionam para o seu workflow. E aí vamos para a nota que eu daria aqui então para a Helios 44M7 na sua 58mm da Zenit, essa versão aqui feita pela Zenit. Lente muito bonita, gostei muito do estilo dela, da característica que eu consegui imprimir com essa lente, e a minha nota para Helios vai ser justamente 8,5. Por que eu vou dar 8,5 para Helios? Justamente o fato de que eu vou ter baixo contraste, a adaptação dela para mim
é uma adaptação mais complicada. Esses adaptadores aqui acabam não sendo tão firmes. Esse de rosca mesmo aqui, isso aqui é um ponto que me fez, inclusive, ter uma adaptação mais difícil, é porque ele acaba desrosqueando se você não tiver rosqueado direito. E se você apertar demais a rosca aqui desse adaptador, ele acaba ficando preso e é dificílimo para você retirar isso. Eu tive que pegar um alicate e tentar desrosquear aqui o adaptador. Acabou marcando um pouquinho o meu adaptador e eu não gosto, eu detesto destruir meus equipamentos. Se bem que não destruiu, mas para mim é muito chato ver uma marquinha ali no adaptador. E aí tem esse outro adaptador aqui que, imagina, você começa a empilhar adaptações e para mim isso é um ponto negativo. Obviamente, característica da lente, mas eu não posso deixar passar batido isso, porque temos lentes hoje atuais que entregam características como a TT Artisan, que eu já trouxe aqui no canal. Várias milimetragens da TT Artisan tem aí com características de lente mais vintage e com adaptação muito mais fácil, já vem pronta a lente para encaixar no bocal micro 4/3. Nesse caso aqui é uma lente mais antiga, obviamente, mas essas adaptações acabam me fazendo dar uma nota mais baixa para ela também. O que não desclassifica a lente como uma ótima lente para você utilizar aí, se você quer uma característica diferenciada. E para quem que eu indico então a lente Helios 58mm 44mm7, justamente para pessoas que querem se aventurar aí em lentes vintage, não tem ainda uma lente vintage, gostaria de testar para ver se funciona no seu workflow. Pessoas que querem aprender a utilizar foco manual, podem também utilizar ela como uma lente para estudo. Vai ser um grande desafio para você poder aprender a fazer foco manual nela, principalmente se a sua câmera não tem focus picking. Se tem focus picking, vai ser aí tranquilo de se utilizar, mas é justamente para esse pessoal que quer o quê? Característica diferente, quer trazer um look diferenciado. É o meu caso, eu gosto de lente vintage, já usei diversas lentes e para mim ela tem uma característica que eu gostei bastante e com certeza dificilmente eu vou me desfazer dessa lente aqui. É isso aí, pessoal, review da Helios, eu tentei deixar o mais completo possível. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até o final. Eu sei que tem pessoas que gostam de ouvir falar de histórias, trazer esses tipos de review, né? Assistir esse tipo de review mais completo. É o review que eu gostaria de assistir, por isso que eu fiz esse tipo de vídeo. E eu espero que eu possa ter trazido então informação suficiente sobre a nossa querida Helios 58mm. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Nos vemos num próximo vídeo aqui no canal. Valeu, tchau!